Atenção, nação rubro-negra. Pare tudo o que você está fazendo agora. A espera acabou, a novela chegou ao seu capítulo final e o desfecho é aquele que todo torcedor do Mengão sonhava. O West Ham disse sim. É isso mesmo que você ouviu. A proposta foi aceita. O garoto do Ninho está voltando para casa. Mas não se trata apenas de um retorno. Estamos falando daquela que pode ser a maior operação financeira da história do futebol brasileiro. Os ingleses cederam, o valor foi fechado e a data da estreia já está sendo planejada pela diretoria. Você quer saber quanto vai custar, quando ele chega e se joga a Supercopa Rei contra o Corinthians? Fique comigo, porque o Rio de Janeiro vai parar. Saudações rubro-negras. Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Notícias Rio de Janeiro. Eu sei que a ansiedade tomou conta de todos nós nas últimas semanas. Muitos vídeos circularam, muita especulação, muita gente dizendo que melou, que não vem mais. Mas aqui a gente trabalha com a verdade, com a apuração séria para você, torcedor raiz, que acompanha o dia a dia do mais querido. Hoje, nós vamos dissecar a notícia do ano. O West Ham, que vinha fazendo jogo duro, finalmente aceitou a oferta do Flamengo por Lucas Paquetá. Estamos falando de cifras astronômicas, 41,25 milhões de euros. Isso coloca o Flamengo em outro patamar, não só na América do Sul, mas no mercado global. Neste vídeo, eu vou te explicar cada centavo dessa negociação, o porquê da mudança repentina de postura dos ingleses, a situação da mansão que o Paquetá construiu no Rio enquanto negociava e, claro, o impacto imediato para nossa busca pelo tetracampeonato da América. Se você é flamenguista de verdade, já esmaga esse like, verifica sua inscrição, porque a notícia é quente e exclusiva. Vamos direto ao que interessa, o dinheiro e a estrutura do negócio. Para entender o tamanho dessa vitória da diretoria do Flamengo, precisamos voltar um pouco. O West Ham iniciou as conversas pedindo 45 milhões de euros. Eles sabem a joia que tem em mãos. Mas o Flamengo, com a frieza de quem sabe negociar, manteve a postura firme. A proposta final, que acaba de receber o de acordo de Londres, foi de 41,25 milhões de euros fixos. Convertendo para nossa realidade, estamos falando de aproximadamente 250 milhões de reais. É um caminhão de dinheiro? É, mas perceba o detalhe crucial que travava tudo e que agora foi resolvido. Não há bônus por metas inatingíveis. O valor é fixo, limpo. O West Ham queria garantias, e o Flamengo apresentou um plano de pagamento sólido. Essa negociação é um marco. O clube inglês tentou segurar até o último minuto, querendo a liberação do jogador apenas em maio, visando o fim da temporada europeia. Mas o Flamengo bateu o pé. A exigência era clara, liberação imediata. E por que o West Ham cedeu? Porque a janela de transferências na Inglaterra fecha agora, no dia 2 de fevereiro. O tempo estava correndo contra eles. Se não vendessem agora, ficariam com o jogador insatisfeito e desvalorizado no elenco. A diretoria do Flamengo jogou com o relógio. Sabíamos que, à medida que o dia 2 de fevereiro se aproximasse, a pressão sobre o clube londrino aumentaria. E foi exatamente o que aconteceu. De 45 milhões, baixamos para 41,25 milhões. Uma economia de quase 4 milhões de euros que pode ser usada para pagar os salários do próprio atleta. Isso é gestão. Isso é saber o tamanho que o Flamengo tem. O sim do West Ham não foi um favor. Foi uma rendição à força do mercado rubro-negro e à vontade do jogador. E falando em vontade do jogador, esse foi o fiel da balança que vamos analisar a seguir. Porque a situação em Londres estava insustentável. Você, torcedor experiente, sabe que negócio nenhum sai se o jogador não quiser. E Lucas Paquetá não apenas queria voltar, ele precisava voltar. A situação dele na Inglaterra mudou drasticamente. Para quem não acompanhou os detalhes sórdidos do dia a dia inglês, Paquetá está afastado dos gramados desde o dia 6 de janeiro. No último jogo do West Ham, contra o Sunderland, dia 24 de janeiro, ele sequer foi relacionado. Mas o buraco é mais embaixo. A torcida do West Ham, conhecida por ser extremamente exigente, por vezes hostil, virou as costas para o brasileiro. Houve relatos de hostilidade direta, vaias e um clima terrível no estádio e nas redes sociais. O jogador, que sempre foi profissional, se viu isolado. Isso facilitou, e muito, o trabalho do Flamengo. Quando a torcida inglesa começou a hostilizar o atleta, a diretoria do West Ham percebeu que manter Paquetá à força seria um tiro no pé. Um ativo de 250 milhões de reais não pode ficar encostado,
desvalorizando no banco ou na tribuna, sendo vaiado pela própria torcida. E aqui entra um detalhe que poucos canais estão te contando, mas que nós apuramos. Enquanto a guerra acontecia nos escritórios de Londres, Paquetá dava sinais claros de onde estava sua cabeça e seu coração. Durante todo esse processo de negociação, ele acelerou as obras e finalizou uma mansão espetacular no Rio de Janeiro. Pense comigo, nação. Quem constrói uma base definitiva, uma casa dos sonhos no Rio, se pretende ficar mais 5 anos na chuva de Londres? A construção dessa mansão foi o sinal de fumaça, o indício físico de que o projeto de vida do Lucas é aqui, vestindo o manto sagrado. Ele preparou o terreno, literalmente, para a sua volta. A família queria o Rio, ele queria o Flamengo, e a hostilidade na Inglaterra foi apenas o empurrão final que faltava para o West Ham aceitar os 41,25 milhões de euros. Foi a união da fome com a vontade de comer. Agora, vamos falar de bola no pé, porque é isso que nos move. O Flamengo não está gastando 250 milhões de reais apenas para fazer marketing. O objetivo é esportivo e é imediato. A diretoria brigou pela liberação imediata por um motivo muito específico: a Supercopa Rei. Temos um confronto marcado contra o Corinthians. E nada, absolutamente nada, seria mais impactante do que apresentar Lucas Paquetá e, dias depois, colocá-lo em campo para decidir um título contra um rival nacional. A negociação foi destravada a tempo de vislumbrarmos essa possibilidade. Imaginem um cenário: Neoquímica Arena ou Maracanã, clima tenso, valendo taça, e o nosso garoto do Ninho regendo o meio-campo. Além da Supercopa, o foco é o tetracampeonato da Libertadores. Com a chegada de Paquetá, o meio-campo do Flamengo se torna, indiscutivelmente, o mais forte das Américas. Estamos falando de um titular da seleção brasileira, no auge da forma física e técnica, voltando para o Brasil. Isso não é comum. Geralmente, os craques voltam em fim de carreira. Paquetá volta para ser protagonista. E tem o olhar lá na frente: Copa do Mundo de 2026. Paquetá sabe que, para garantir sua vaga e ser titular absoluto no Hexa, ele precisa estar jogando, precisa estar feliz e precisa de vitrine. O Flamengo oferece a maior vitrine do continente. Jogar o Brasileirão, a Libertadores e o Mundial de Clubes pelo Flamengo dá tanta ou mais visibilidade do que jogar em um time de meio de tabela na Inglaterra que não disputa a Champions League. É um casamento de interesses perfeito. O Flamengo ganha um craque para buscar o Tetra e o Hexa com a seleção. O jogador recupera a alegria e a moral. E a torcida? A torcida ganha o ídolo que tanto pediu. A estratégia é clara: dominar o futebol sul-americano em 2026. E com Paquetá, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, quem vai segurar o Mengão? É um meio-campo de videogame na vida real. Eu preciso tocar nesse ponto para vocês terem a dimensão histórica do que estamos vivendo hoje. Se confirmados os pagamentos e a assinatura, que agora são detalhes burocráticos, a contratação de Lucas Paquetá por 250 milhões de reais assume o posto de maior contratação da história do futebol brasileiro, em valores absolutos. Supera a compra do Gabigol, supera a vinda do Tevez para o Corinthians lá atrás, supera tudo. É uma demonstração de força financeira que assusta os rivais. Enquanto outros clubes estão vendendo o almoço para pagar o jantar, o Flamengo vai à Premier League, a liga mais rica do mundo, e tira um titular de lá. Isso mexe com a autoestima do torcedor. Nós não somos mais aquele clube que aceita qualquer oferta. Nós somos compradores. O retorno do Paquetá simboliza o auge da reestruturação do Flamengo. É a prova de que, com gestão e o apoio da nação, que lota estádio e compra camisa, o céu é o limite. Portanto, nação, pode preparar o churrasco, pode separar a camisa 11, ou a 10, ou a 8, porque o homem está voltando. O West Ham aceitou, o valor está fechado, a vontade do jogador prevaleceu e a hostilidade dos ingleses só acelerou o processo. Faltam apenas as trocas de documentos e os exames médicos para o anúncio oficial, que pode acontecer a qualquer momento nas próximas horas. E aqui no canal, você sabe, assim que ele pousar no Rio, assim que a caneta tocar o papel, nós estaremos ao vivo. Por isso, eu te pergunto, você vai ficar de fora dessa cobertura histórica? Se você é Flamengo até morrer, se você quer ver o Paquetá levantando a taça da Supercopa contra o Corinthians, deixe o seu like agora mesmo. Isso mostra pro YouTube que a nação é gigante. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Não corra o risco de saber depois. Aqui, a notícia chega primeiro. Comente aqui embaixo. Com a chegada do Paquetá, quem deve sair do time titular?
Quero ver a resenha de vocês nos comentários. Um grande abraço, saudações rubro-negras e até o próximo plantão urgente.